Desculpem pela falha técnica, tá? Aconteceu aqui um problema no computador, mas vamos continuar. Então, o direito opera exatamente onde aquilo já é tomado como resolvido, ou seja, se pressupõe o essencial e justamente as disputas jurídicas são disputas que se colocam entre a própria classe capitalista e sempre pressupondo aquilo de mais importante. Então, há certamente aspectos mais ou menos progressistas nessas disputas, mas esses aspectos progressistas ficam nisso, no progressismo, que não é ali algo que se coloca como essencial e que pensa as categorias capitalistas de modo reificado, de modo fetichista. Então, vai dizer o Marx que, inclusive, essas categorias são categorias que são pensadas pela economia vulgar e que aqueles que pensam essas categorias como autônomas se colocam no plano vulgar, ou seja, o direito tem uma relação bastante íntima com categorias econômicas, mas essas categorias econômicas não remetem diretamente à forma mercadoria, como quer o Pachucanes, mas remetem sim a figuras que são autonomizadas tanto pelos juristas quanto pela economia vulgar. Então, o grau de fetichismo que se coloca nas relações econômicas sobre as quais atua o direito é muito maior do que muitas vezes se supõe. E o direito, com isso, é uma esfera social que tem um grau de reificação muito maior também do que normalmente se supõe, o que é bastante importante para a gente. O Marx vai dizer que parte do socialismo, inclusive, toma essa fetichização como ponto de partida. E aí a gente teria o socialismo vulgar. Então, o socialismo vulgar é um socialismo que anda de mão dada com os economistas vulgares. Anda de mão dada com os economistas vulgares. E justamente acredita que, no fundo, o essencial é a distribuição da riqueza, e não o modo pelo qual ela é produzida. Acredita, no fundo, que eu posso modificar as vicissitudes da sociedade e o modo pelo qual a sociedade realmente se configura a partir de um encadeamento jurídico mais ou menos lógico da coisa. Rapaz, que é justamente isso que o Marx não coloca, né? Ele vai criticar bastante esse ponto. Ele vai dizer o seguinte, que o capital portador de juros é o capital mais fetichista. Dinheiro que gera dinheiro. E por isso ele é o alvo mais fácil. Então vai dizer, nessa figura mais fantástica e ao mesmo tempo mais próxima da representação popular, o capital aparece como uma forma fundamental dos economistas vulgares. E além disso, o alvo mais ao alcance do ataque de uma crítica superficial. Então, aqueles que atacam somente capital portador de juros trazem uma crítica superficial. Ficam na superfície da sociedade. O máximo que eles vão conseguir fazer é opor o capitalista funcionante ao capital monetário. E justamente aí a gente está numa disputa entre capitalistas, que não resolve os problemas da sociedade capitalista. Antes, diz o Marx, que do ponto de vista do trabalhador, meio que tanto faz como que essa questão é encaminhada. Então, se todo o mais valor é entregue ao capitalista funcionante, seja ele industrial ou comercial, ou se o capital é repartido entre esses capitalistas e o capital monetário. Tanto faz. Então, não é por aí. Aí não resolve a coisa. Tanto faz para o trabalhador, né? Até certo ponto, do ponto de vista da essência da coisa. Claro que não é indiferente você ter a taxa de juros mais alta do mundo ou não, né? Bem, continua ele. É a forma desses economistas, seja porque aí o nexo causal se manifesta o menos possível e o capital se patenteia numa forma que lhe dá a aparência de fonte autônoma do valor. Então, parece ali que o capital é uma fonte autônoma do valor. Eu passo que não é isso, né? O valor é produzido na própria produção, é produzido na extração do mais valor, na oposição entre burguesia e classe trabalhadora. Seja porque dessa forma se dissimula e se apaga por completo o caráter contraditório, desaparecendo a oposição ao trabalho. Então aí desaparece a oposição ao trabalho. E de repente, tanto o trabalhador quanto o capital funcionante aparecem como trabalhadores, sendo que não é isso que acontece, né? Justamente, por mais que ali haja uma atividade do capitalista funcionante, isso não é um trabalho produtivo, propriamente dito. É tanto que essa função é uma função que é substituível por um assalariado. E tanto é assim que nas empresas por ações é isso que acontece. O capital funcionante se coloca ali sem a presença de um capitalista na supervisão. O trabalho de supervisão acaba sendo realizado por assalariados. A administração da empresa, muitas vezes, é realizada por assalariados também. O que também mostra que esse aspecto traz certo anacronismo do domínio burguês, segundo Marx, que faz com que tanto nas empresas por ações, quanto nas empresas estatais, quanto nas cooperativas, se tenha as funções que normalmente eram exercidas pelos burgueses
sendo realizados por assalariados, mesmo que assalariados bem pagos, certo? Então, é importante que a gente perceba aqui que ficar no plano da crítica aos juros não resolve. É necessário que se resolva esse pano de fundo. E o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte: o direito se coloca principalmente nessa esfera, que é uma esfera que aquilo que precisa ser resolvido é pressuposto, de modo que é necessário ir mais longe, né? Então, continua Marx aqui. E aquele ataque decorre de ser a forma que o capital atinge o máximo de irracionalidade e constitui o alvo mais fácil para os socialistas vulgares. Ele está criticando os socialistas vulgares aqui. Ele diz: o Proudhon combate o juro e não compreende o nexo causal entre o juro e o sistema de trabalho assalariado. Então, até o Proudhon seria um vulgar aqui. E, de certo modo, grande parte da nossa esquerda talvez seja proudhoniana até hoje, o que para o Marx é uma desgraça e para o marxista também acaba sendo uma desgraça. Bem, peço desculpas novamente pelo problema que tivemos aqui na reprodução do vídeo e agradeço pela atenção.